be, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe it, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me. Oi, boa tarde. Esperar mais um pouquinho o pessoal ir chegando. Vai aí no aviãozinho, vai chamando o pessoal, tá? Para nossa última live. Convida aí o pessoal, gente. Cadê o pessoal? Esperar um pouquinho pro pessoal ir entrando, tá? Lembrando que essa live, ela, né, já foi realizada, infelizmente ela não teve como ser boa tarde, gravada, não sei o que houve, mas da última vez que a gente fez, não foi possível gravar. Então, por pedidos também de algumas mães, né, nós resolvemos repetir a live aqui, tá? Só que dessa vez um pouquinho mais enxuta, bem mais no foco, bem mais objetiva, tá bom? E aí nós vamos falar sobre estratégias, sobre ferramentas, vamos falar um pouquinho, né, de como fazer, dicas novas, tá bom? Aguardando só mais um pouquinho, dá mais um minuto. Vamos convidando, gente. Manda o aviãozinho aí pro pessoal. Lembrando ao pessoal, né, que vamos dar início aqui à nossa live. Que tá maravilhosa. Eu vou convidando aqui também. Daqui a pouco eu vou chamar a Juliana pra gente, pra começarmos, tá bom? Vamos aqui, deixa eu ver. Convidando aqui o pessoal. Oi, Vanesca! Boa tarde, que coisa boa ter você aqui. Então, eu acho que eu já vou convidar aqui, tá? Pra gente não perder mais tempo.
Vamos lá dar início, tá bom? Bem-vindos todos vocês. Eu vou chamar aqui a minha convidada. E eu vou pedir para ela dar uma palavrinha rápida, um pouquinho sobre ela, para aqueles que ainda não conhecem ela. Como é a última live, vale a pena. Olha ela onde está agora, no... de visual novo, de casa nova, bem dizer. Boa tarde, prima, tudo bom? Tudo bem? Cenário novo hoje. A despedida, Cenário né? novo, a despedida por Dessa enquanto, né? série, né? Isso, porque nós vamos voltar com outras coisas bem legais, né? Isso. Se Ó, Ju, Deus vou te pedir quiser. então para você falar rapidinho um pouquinho de você, porque eu tô vendo que tem umas pessoas aqui novas, então acho que vale a pena você dar uma introduçãozinha aí sobre você. Fala aí Tá um pouquinho, certo. rapidinho. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Nicolau. Eu sou pedagoga, tenho formação em coach familiar, infantil e escolar e também sou psicopedagoga. Eu atuo como orientadora familiar desde 2018, tá? E atualmente eu leciono também na rede pública municipal de ensino na alfabetização, primeiro e segundo aninhos. Sou apaixonada pela área da educação. Coisa boa somos, né? Nossa, Você está me ouvindo educação é uma bem? área. Tô sim. Vocês Ah, estão conseguindo ouvir também? Qualquer coisa, gente, né? É só falar. Olha só, como a gente sempre pede, né? Nós gostamos muito da participação de vocês, da colaboração. É muito válido, das dúvidas também. Então, fiquem bem à vontade, tá joia? Essa semana toda nós viemos falando na nossa série sobre o impacto do isolamento social no comportamento das crianças e nós estamos focando somente nas crianças, no comportamento das crianças. E aí, como presente, nós decidimos assim, não, a última live nós temos que focar em falar para os pais e sobre os pais, né? E é por isso que hoje nós estamos aqui para falar assim, e como será que estão os pais? E como é que os pais estão lidando com tudo isso, né? E como é que fica esses pais nesse momento de isolamento, Ju? Me diz. exatamente. A gente recebeu bastante mensagem aí dos pais nesse período de lives que a gente propôs, porque, como a Isabel disse, a gente estava focando mais nos comportamentos da criança, né? Mas o retorno que nós tivemos das famílias, dos pais, foi tão positiva, e aí a gente sentiu essa necessidade de fechar essa série de lives conversando diretamente com os pais, tá? Então, nessa live especificamente, a gente vai conversar sobre o impacto que o isolamento social está tendo nas famílias, mas com relação aos pais. E a gente vai trazer também dicas práticas, estratégias, ferramentas, coisas que a gente já colocou em prática, que deu certo para a gente e nós gostaríamos de compartilhar com vocês. A gente vai ser um pouquinho mais breve nessa live de hoje, porque a gente precisa ouvir vocês também, tá? Então a gente quer deixar aí um finalzinho, uns 15 minutos, para que vocês conversem com a gente, compartilhem também as estratégias de vocês, para a gente fazer disso uma troca rica, né? Um momento assim de muitas trocas, porque de repente o que funciona para mim não pode ser que não funcione para outra pessoa, mas aí alguém tem uma estratégia diferente, interessante. Então, para a gente estar conversando aqui hoje. Vamos lá? Com certeza. Damos sim, vamos dar início sim. Então, vamos lá. Pode O começar. que os pais têm me relatado, tá? Com essa questão do isolamento social, né? Eles citaram algumas queixas, algumas emoções que têm predominado aí nesse período, tá? E a irritabilidade foi o item mais citado pelas famílias, tá? Pelas mães, pelos pais, que entrou em contato aí com a gente. Depois da irritabilidade, o que tem aparecido bastante é a questão da ansiedade, seguido da frustração, insegurança, tédio, agressividade, síndrome do pânico também foi citado, sobrecarga de trabalho, cansaço físico e emocional, depressão,
culpa e alguns pais também estão se sentindo perdidos nesse período de isolamento. Tá? Então, só para vocês compreenderem, essas são as principais queixas dos pais neste momento, tá bom? E aí alguns fatores, né, que a gente perguntou, o que vocês acreditam que tenha contribuído para desencadear essas queixas, essas emoções? E aí, no topo da lista, apareceu crianças o dia todo em casa, né? Os pais se sentem sobrecarregados porque eles precisam conciliar os afazeres domésticos, profissionais e agora os estudos online, né? Os estudos em casa e ainda por cima tem que entreter as crianças, né? Para elas não ficarem entediadas, para não quebrarem a casa, né? Então essa foi E o lembrando item 1. que Isso, e lembrando que muitos pais, né, não tinham esse costume, né? Os pais viviam uma vida muito corrida, Sim. as crianças estavam sendo, né, criadas, né, por terceiros, né, por uma babá, por uma família. Ou seja, não era muitas famílias não tinham, né, essa rotina da mãe e do pai presente em casa com a criança, né? Então, isso já pega de surpresa, não tem aquela rotina, não está acostumado, e aí é que vem todo esse estresse também, né? Porque eu tenho certeza que muitas mamães e papais que já estão acostumadas a estar lidando com as crianças em casa estão, entre aspas, de boa, assim, né? Porque já era uma rotina, né? Sim, e foi o mais citado, né? E aí depois, infelizmente, aconteceu com algumas famílias a queda no orçamento financeiro, né? Que aí aumentou as incertezas, a insegurança. Os papais têm relatado uma sensação de impotência, fracasso, tá? Depois veio o excesso de notícias na TV. Isso aí, gente, tem aumentado o estresse, a sensação de síndrome do pânico também foi citado. Teve gente que teve até reações físicas, tá? Como, por exemplo, dor de cabeça, enjoos, náuseas, tudo em decorrência do excesso, né, de notícias ruins. Depois, a outra questão que eles também relataram, que está incomodando bastante, é a questão de não poder visitar os parentes, né? A avó, a mãe, e aí eles se sentem solitários, desamparados. Muita gente aí tem sentido solidão, né? Depressão. A outra questão que também tem chegado a nós são as brigas dos casais, né? A falta de diálogo. Esses foram os principais fatores, né, relatados por essas famílias como desencadeadores, né, dessas emoções que a gente já conversou. E aí a nossa proposta aqui não é só colocar o que vocês nos trouxeram, né, mas é a gente contribuir. Então, o que a gente pode fazer com todas essas questões e esses sentimentos? E aí eu e Isabel, como a gente tem formação em coach, ela coach sistêmico, eu coach familiar, a gente trouxe uma abordagem técnica, mas também fundamentada no coach, tá, pessoal? Para poder ajudar vocês. Então, o que a gente faz diante de tudo isso que a gente está sentindo? Primeiro de tudo, pessoal, a gente precisa separar o que está sob o nosso controle e o que não está, certo? Isso aí é o primeiro passo. Então vamos falar primeiramente sobre o que não está sob o nosso controle. E aí eu vou citar o tempo do isolamento social, né? Essa pandemia, a cura para a doença. Não adianta a gente ficar ansioso, irritado, perder tempo e energia com essa questão, porque está fora do nosso controle, certo? A outra questão também que a gente não tem controle é o retorno às aulas presenciais. Os pais estão citando muito essa questão. Então, eles estão se sentindo frustrados, culpados, inseguros, porque eles dizem que não sabem ensinar os conteúdos escolares para as crianças, né? E aí também eles não enxergam rendimento no aprendizado das crianças. Primeiro, gente, pai não é professor, tá? Segundo, ninguém está tendo a mesma produtividade nesse momento, nem nós adultos estamos. Quem dirá as crianças? E, gente, a pedagogia,
ela é uma ciência, né? Nós aprendemos métodos de ensino. E vocês, pais, não são obrigados a saberem disso. Vocês precisam entender que vocês estão fazendo o melhor nesse momento. O melhor que vocês podem fazer, vocês estão fazendo. Então a gente não tem que se sentir culpado, frustrado. Ah, meu filho não está aprendendo. Ah, eu não sei ensinar matemática. Eu não sei esse conteúdo de ciências. Gente, uma coisa é certa. Os órgãos competentes, eles já vão dar um jeito, né, de adequar o currículo para poder minimizar o impacto na educação das crianças. Então, isso não é uma coisa que nos cabe, tá? Então, vamos se tranquilizar. Quero deixar um beijo aqui para as mamães dos meus alunos que estão fazendo, ó, o melhor que elas podem. Eu também, enquanto mãe, enquanto professora, eu estou dando o meu melhor. E é diferente. Isso aí, isso é que eu ia colocar agora, justamente. Faça o que tiver a seu alcance. E o que você já está fazendo já é o suficiente. Com certeza já é o suficiente. E ficar ali se martirizando, né? Se machucando a criança também, porque quando você começa a ter essa pressão sobre você, você acaba passando para a criança também. Sim. E aí acaba que piora tudo e acaba que você não consegue nem aquele suficiente que você estava preparado para estar. Eu tenho certeza que você também, que aquele seu suficiente era maravilhoso quando você está preparado. Então, realmente, mamães, papais, vocês já estão fazendo um trabalho maravilhoso. As escolas também estão dando os seus melhores. Então, assim, olha só, escola, família, dando, né, o melhor o suficiente, perfeito, não dá errado, não tem como dar errado, tá? Com certeza. E a outra questão também que eu assim, gostaria que vocês refletissem. Será que nesse momento a gente tem que se preocupar tanto assim com o conteúdo formal, não é? Com o currículo? O que a criança não vai deixar de aprender de português e matemática? Gente, vamos dar mais atenção para as questões emocionais das nossas crianças. E nossa também, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. E nossa, né? Justamente. E é o que a Isabel disse, se né? você demonstra para o teu filho, eu estou insegura, não sei ensinar, como que essa criança vai ficar motivada para estudar? Para eles também não está sendo fácil. Então, não se culpem, não se cobrem, vocês estão sendo maravilhosos. A outra questão que a gente não tem controle, essa eu gosto, hein? A opinião alheia, né? A gente não tem que permitir, pessoal, que a opinião... Olha lá que a Nilva colocou só um pouquinho. Essa é uma questão que os pais mais se preocupam. A Nilva, ela é coordenadora na escola do SESI de Dourados. Olá, um beijo, Nilva. Bem-vinda. Obrigada por participar. Bem-vindo da Paraíba aqui para vocês. Olha que lindo. Então, gente, a opinião alheia, né? A gente não tem que permitir que essa opinião alheia influencie na nossa vida, né? Porque se a gente for focar demasiadamente na opinião alheia, a gente vai se sentir frustrado e com a autoestima lá embaixo, não é? Por quê? Porque a sociedade, na maioria das vezes, é muito cruel. Ela tenta nos impor padrões surreais, tá? Que ninguém vai atingir. E nem deve ser o objetivo, né? Olha só um exemplo. Se você é casado e tem um filho, aí vão te falar, não, mas você não pode ter só um filho. Eu ouço isso direto. Você tem que ter mais, não presta ter só um filho. E aí, se você tem 3 filhos, vão falar que você não tem televisão na sua casa. Então, nada vai estar bom. Então, não ganha. Né? Então, para que você vai perder a sua energia emocional, mental, preocupado com a opinião alheia? Aí você vai ficar frustrado porque você vai tentar se enquadrar naquele padrão surreal, não vai conseguir e você não vai chegar a lugar algum. Então, gente, foca em você, no seu aprimoramento pessoal, foca na tua família, tá? Nas pessoas que realmente importam. Então, para fechar... Pegando nesse nicho ainda dessa questão de dar atenção à opinião alheia, também ficar prestando atenção como os outros mamães e as outras papais estão fazendo. Isso é muito ruim. Se comparando. Ai, meu Deus, ela tá, né, se comparando. Ai, ela consegue isso, ela consegue aquilo, ela é a mãe perfeita.
é aquela coisa, a gente fica sempre olhando para a grama do vizinho, né? Porque ela consegue, olha, a atividade do menino tá perfeita, nossa, gente, vocês não sabem como é que tá na casa do vizinho, não. Não fica se Verdade. comparando, né? Porque aquela imagem a gente sempre tem, né? É como na internet, aqui no Instagram, todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, né? Não é à toa que existem os filtros aqui do Instagram, quando vem as fotos, né? É à toa que né, todo mundo tá ali tirando foto sorrindo, mas isso não quer dizer nada, porque o que vale mesmo é por dentro. E o mais importante é vocês saberem que vocês sabem que vocês estão dando o melhor de vocês, e isso já é o suficiente, e isso tá bom, é o que importa, não interessa se você está fazendo mais ou menos que o seu vizinho, que aquela colega, ou então não olha, porque é melhor para você, você vai se poupar, né, de algumas frustrações com você mesma, né? Então, é não prestar atenção também, prestar atenção dentro de casa, de você mesma. Pode ir, Sim, Ju, isso, continua. e cada sistema familiar é único, né? Tem as suas Também, peculiaridades, então a gente não tem que realmente ficar se comparando, né? Principalmente os nossos filhos, porque isso não contribui em nada para a parte emocional das nossas crianças e quem dirá para a educação deles. Bom, a gente falou com aí certeza. do que a gente não tem controle, né? Mas agora vamos falar do que a gente tem controle e o que a gente pode gerenciar aí. Evitar o excesso, né, pessoal, de noticiários nesse momento. Eu acredito que uma dieta da informação aí é fundamental nesse momento. Eu gostei desse termo, dieta da informação. E a gente está precisando, né? Não vai Com ajudar a gente certeza. ficar a tarde toda vendo os noticiários, porque vai intoxicar, né, o nosso emocional. A outra questão Verdade. também que a gente tem controle é a questão de manter o contato virtual com as pessoas. Gente, nesse período, o isolamento ele é físico. Ele não tem que ser emocional, relacional. Então, pega o telefone, liga para um amigo que você não vê há tempos, liga para o teu familiar, faz uma videoconferência. Eu e Isabel, a gente conversa direto, assim, faz webconferência, videochamada, tem uma série de recursos tecnológicos aí que podem E eu acho que eu ajudar. até me lembro que na nossa outra live, né, nesse ponto, eu acho que eu até me lembro, me recordo de ter falado também de quanto é legal e quanto é benéfico você perguntar, dar uma olhadinha na sua lista no WhatsApp, alguma amiga que você não fala há um tempo, procura saber como é que ela tá, fala com outra pessoa, alguma pessoa da família, manda uma mensagem, pergunta como é que aquela pessoa tá, se está precisando de alguma coisa. De repente, aquele seu contato, né, deve Faz a ter salvo o diferença. dia daquela pessoa. Aquela pessoa talvez estava sozinha, num momento muito ruim, e aí com aquele seu contato, com aquela sua mensagem, né, pode ter feito uma ajuda imensa. Quem é que não gosta de ser lembrado ou de consideração? Isso é uma consideração, é uma lembrança, é um carinho, é uma gentileza. E isso faz bem para você também, porque você também está se sentindo útil, fazendo Sim. algo legal com o próximo, né, gente? Então, é bacana também, né? Colocar algo assim que faça você se socializar, lembrar das pessoas que você gosta e mostrar também solidariedade a essas pessoas. Então, isso também é uma dica que eu gostaria de passar aqui. Isso aí, pessoal. Vamos pegar o telefone então e entrar em contato aí. A outra questão que a gente tem controle, mas eu observo muito nos atendimentos às famílias, eu estou me comunicando com a minha família ou eu estou dialogando? Vejam a diferença. Comunicar é o ato de você transmitir uma informação, uma mensagem. Olha aqui um exemplo. Filho, a sua aula de judô é amanhã às 9. Aqui eu passei uma mensagem, certo? Agora, filho, sua aula de judô é amanhã às 9. Você está gostando de participar? Vem aqui me contar. Vocês vejam que no diálogo existe interação, existe conexão, tá? Existe significado. Então eu vejo muito quando eu atendo as famílias, é aquele marido que chega em casa, já vai direto para o banho, aí já janta, já vai dormir, ou é a mãe irritada que não conversa direito com o filho, só grita. A gente está precisando, pessoal, resgatar o diálogo nas famílias, certo? Então procure, principalmente as crianças, com essa questão tecnológica, tablet, elas estão monossílabas, né?
Você pergunta, como que foi a aula? Legal. E aí você deixa, né? Mas o que foi legal? Me conta. Então, chama essa criança. Incentiva o diálogo na tua família. Lá na bio do meu Instagram, eu coloquei um e-book gratuito. Se vocês quiserem baixar, são 4 passos para fortalecer o vínculo familiar. E nesse e-book eu falo muito sobre o diálogo, tá? Vocês podem acessar lá e baixar. A outra questão também que a gente tem o controle é o autocuidado, tá? O que você está fazendo por você? E em que período do dia que você faz? Você tira pelo menos meia hora do dia para fazer algo por você? Essa é uma questão que, sinceramente, antes, quando eu não tinha o autoconhecimento, quando eu não tinha essa formação em coaching, quando eu não estudava o comportamento, enfim, eu também não tinha esse tempo para mim. Eu não tirava parte nenhuma do dia para mim, eu só ficava apagando incêndio, né? Eu queria cumprir todas as tarefas do dia, chegava à noite morta, mas eu falava, ai, eu consegui fazer tudo. Não, eu não fiz tudo. E eu? Onde que eu fiquei nesse tempo todo, né? Então, pessoal, se você não tem esse tempo com você, começa a rever isso, começa a repensar. Porque se você não estiver bem, você mãe, pai, como é que você vai oferecer o melhor para a tua família, para os teus filhos? A gente é o alicerce, não tem como. Nós somos os adultos da história. Então, se a gente não está bem, os nossos filhos vão absorver a questão, o nosso emocional, a nossa energia, né? Então, tira um período. O respeito com o seu corpo também, né? Respeita o seu corpo, respeita o seu limite. O corpo fala, né? Não é à toa que às vezes você sente uma dor aqui, não é à toa que você sente um incômodozinho. O corpo está falando com você, está dizendo, ó, dá uma desacelerada aí, por favor, para um pouquinho. Presta atenção aqui, que o negócio não está tão legal, né? É uma cabeça que dói, é uma coisa que incomoda. O corpo fala com a gente, e a gente tem que estar prestando atenção também em respeitar o nosso limite, nos respeitar que nós precisamos também de um tempo com cuidado, seja o que for, se for para deitar um pedacinho, relaxar. Se esse momento você acha que é o momento que tá para você, é seu, faça. Não interessa o que você está fazendo, mas precisa ser seu e precisa ser um autocuidado, né? Bem importante lembrar disso, respeitar o seu limite. Isso, e que seja ficar 15 minutos deitada no sofá. Mas fique, mas sem sentimento de culpa, sabe? Antes eu ficava, meu Deus, eu vou ficar 15 minutos deitada no sofá? Imagina, tem um monte de coisa para fazer. Verdade. A gente tem isso, né? Enquanto mãe, a gente se cobra. Não, a casa tem que estar impecável, mas e aqui dentro? Como é que tá? Então a gente precisa ter esse tempo pra gente. Eu falei na outra live, quando eu comecei a dar aula, eu sentia muita dor nas pernas, né? Porque a gente fica muito tempo em pé. E aí eu fui ao médico e ele falou que eu tinha que fazer musculação, né? Para fortalecer, ganhar massa muscular. E eu pensei na época, Deus me livre fazer musculação. Eu já fico o dia inteiro fora de casa, né? Longe do meu filho. E ainda vou sair do trabalho, ainda vou ficar mais 1 hora na academia? Jamais. E aí contei essa história para a psicóloga como se eu fosse a Mulher Maravilha, a super mãe. E aí ela falou assim, mas é lógico que você tem que fazer a musculação sim. Você tem que se cuidar, porque se você não estiver bem, como é que você vai criar o teu filho? Aí eu pensei, meu Deus, estou fazendo tudo errado, né? E aí o que eu fiz? Eu ressignifiquei essa minha crença limitante, esse meu sentimento de culpa, tá? E aí eu me matriculei numa academia que tivesse uma atividade para ele também. Enquanto ele fazia o judô, eu fazia a musculação. A gente fazia juntos, no mesmo horário, chegávamos em casa cansados, mas felizes, tá? Motivados, e passávamos aquele finzinho do dia para lá de contentes. Então vocês vejam, a crença que eu tinha, né? Não, eu vou deixar de fazer porque eu tenho que eu tenho que sair do trabalho correndo
Eu tenho que chegar em casa e ficar com ele. Mas ficar com ele toda dolorida, né? Não aguentava de dor nas pernas. Isso é qualidade de tempo com a criança, gente? Não é. Então a gente tem que Não. repensar essas questões, principalmente nós mamães, que a gente quer carregar o mundo nas costas, né? E aí a gente Com começa certeza. a ver o estrago, né? Na nossa relação, na nossa relação com os filhos, com o marido. A gente não ganha nada com isso. Então vamos tirar um tempinho aí. E não é só as mamães, não, os papais também, tá? A gente merece, a gente precisa. E esse momento que a gente está vivendo do isolamento social é um momento muito rico para a gente repensar a nossa vida, para a gente ajustar o que é necessário, né? Para que a gente possa voltar mais fortalecido quando tudo isso passar, certo? Bom, eu já falei do que a gente tem controle, o que a gente não tem. Agora vamos falar um pouquinho das estratégias, né, e ferramentas que eu e a Isabel trouxemos aqui para vocês. Só para deixar bem claro, a gente não trouxe teoria, tá? Tudo que a gente vai falar aqui, a gente colocou em prática. Eu jamais chegaria aqui, eu li no livro que isso aqui é bom. Não, a gente colocou em prática, tá? Funcionou para mim, funcionou para ela e pode ser que te ajude também de alguma forma. Então não é só teoria, blá blá blá, não. Vamos lá. A primeira estratégia, pessoal, cuide da sua energia, tá? Cuida dos seus pensamentos, do seu linguajar, das suas companhias. Vocês já ouviram aquela frase, aquilo que eu vibro, eu atraio, certo? Isso é fato. E então, observa se você anda reclamando demais, se o seu humor está muito instável, se você anda extremamente pessimista, isso aí é um sinal de alerta, tá? Que a sua energia está baixa e que você está precisando reverter isso daí. Eu uso, pessoal, a tabela Hertz, que é essa tabela aqui, ó, para acompanhar o meu nível energético, tá? Por exemplo, aqui, tem a questão do medo, né? Qual que é a emoção que prevalece quando a gente sente medo? Ansiedade. E aí, qual que é a visão de vida da pessoa que é ansiosa? Assustador. Ela tem medo de tudo, né? Ela acha que a vida é assustadora, tá? Então é bem legal essa tabela aqui, porque a gente consegue enxergar em que nível que a gente está vibrando, nosso nível energético. Vocês podem achar no Google. Tá, detectei que minha energia está baixa, e aí? O que eu faço? Primeiro de tudo, silenciar, respirar. Né? A gente precisa aprender a respirar, a silenciar a mente. Tá? Então, separa aí pelo menos 15 minutos do seu dia para você sair de cena, para você ficar com você mesmo. É aquilo que a gente falou do autocuidado, né? Para você... É como se fosse bateria de celular, né? A gente precisa recarregar durante o dia, né? Exatamente isso. Como que você pode silenciar a tua mente? Tem diversas técnicas, meditação, yoga, o simples fato de ouvir uma música suave, ou tem gente que prefere fazer uma oração, né? Encontre a melhor forma para você, que faça sentido para você. Eu estava conversando com a Isabel, eu não consigo meditar, assim, ficar quieta lá, tentando respirar. Eu preciso da meditação guiada. E aí a Isabel me indicou a chama violeta, né, Isabel? Isso, a chama violeta você consegue lá no No YouTube. YouTube. E aí é uma meditação guiada, né? Tem a Louise Hay, que eu tinha colocado aqui também na outra live, né? Então nós temos essa chama violeta, nós temos a Louise Hay, tem vários outros lá que você Sim. vai encontrar. Essas duas são as mais procuradas, as que as pessoas mais conseguem se conectar e ter uma boa meditação guiada, né? Mas também a questão da respiração do silêncio também, lá você consegue também esses tipos de ferramentas, pessoas te mostrando como fazer, até a questão da pausa, de como fazer, isso tudo, hoje em dia com a internet você encontra tudo.
O importante é fazer, aprender e depois que conseguir sozinha, né, entrar nesse tramezinho assim, como é que a gente diz? Não diria êxtase, mas nossa, faltou a palavra agora. Bom, se encontrar, se silenciar, aí sim você consegue sozinha, sem precisar de nenhum guia, de nenhuma orientação, né? Sim. Então, são várias técnicas, né? Encontre aquela técnica que te traz paz, que você consegue silenciar, se acalmar, colocar as ideias em ordem, tá? Depois que você silenciou a tua mente, que você consegue restabelecer essa conexão com você mesma, a outra ferramenta chave que precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina, é a gratidão. Eu aprendi isso assim, olha, se a gente não aprende pelo amor, é pela dor, né? Verdade. Eu acho que aprendi pelo amor. Mas enfim, mesmo que o seu dia tenha sido ruim, procura um motivo, para agradecer no final do dia. Eu tenho um caderno, tá? Que eu escrevo. Eu gosto de escrever, mas tem gente que prefere falar ou pensar, enfim. Gente, pelo menos um motivo para agradecer. Nós temos N motivos. A questão da gratidão, ela muda o teu foco dos aspectos positivos da tua vida. E você enxergando os aspectos positivos, a tua energia vai vibrar numa elevação muito maior, muito mais positiva. E aí os acontecimentos, é um quebra-cabeça, pessoal, vai tudo se encaixando. Você vai se conectando com pessoas afins, né, que têm os mesmos ideais que você, os mesmos objetivos. As situações vão caminhando de tal forma que você vai se encontrando. Então a gratidão, a gente usa o Ho'oponopono. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Esse livro aqui é para quem está iniciando, para quem nunca ouviu falar. É muito bom. É uma técnica muito eficaz para melhorar a nossa energia, tá? É uma técnica havaiana de cura interior. Se a gente está vibrando nessa emoção baixa, negativa, o que tem que ser curado em mim, em você, né? Qual que é a emoção que predomina na tua vida? É a raiva, é a mágoa, é o ódio. Então, o Ho Oponopono é muito eficaz nessa questão de se curar, né? Gente, a gente precisa se... E essa questão do Ho Oponopono, ela pode ser feita em várias situações, gente. Inclusive, você pode até aplicar o Ho Oponopono quando você tem alguma questão com outra pessoa. Você É, pode se curar de uma mágoa, você pode, né? Quando você tem alguma questão, você pode ficar mandando para aquela pessoa o Ho Oponopono, fazendo com aquela pessoa, claro, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, você fica ali, né? Porque o Ho Oponopono ele tem vários, ele tem vários dizeres, né? Vários ditos, né? sim. O que eu uso mais, como eu coloquei na outra live, o que eu uso mais é o entrego, confio, recebo e agradeço. Mas existe aquele que me diz, né, me perdoe, eu Sinto sinto muito, muito, me eu te perdoem, eu te amo amo, e sou né, grata. e eu sou grata. Tem várias, né, maneiras. Cada um faz, né, conforme você colocou. Cada um vai procurar o que mais combina com você, o que você fica mais à vontade, né? Eu aqui atrás mesmo, você falando de gratidão, nesse papelzinho amarelo aqui mesmo, no meu quarto, eu coloco aqui, porque eu gosto de ler, eu coloco gratidão pelo que eu já tive, gratidão pelo que eu estou tendo, gratidão pelo que eu vou ter. Porque é Olha que importante lindo. até a gente agradecer por coisas que a gente ainda vai Sim, receber, gente. Então você verdade. já está agradecendo ao universo por algo que ele já vai trazer para você. Então eu acordo, eu já coloco isso, gratidão pelo que eu já recebi, gratidão pelo que eu estou recebendo e gratidão pelo que eu vou receber. E isso é muito bom. E gratidão por você mesma. Seja grata, agradeça, seja grata com você. Às vezes a gente não consegue. Quando você acompanha, né, e lê bastante sobre a Louise Hay, sobre alguns trabalhos de outros, até de alguns terapeutas e coisa e tal, como é importante você se perdoar, se amar, você demonstrar gratidão, sabe, gente?
tenta mesmo se você não consegue falar em voz alta, que para mim é uma... Olha aí, Vanessa que colocou gratidão por você. Que lindo, Vanesquinha! Gratidão por Amor. vocês, né? Ah, com certeza. Eu fico feliz por vocês estarem tirando um tempinho no dia de vocês para estar escutando aqui a gente, né? Então é importante essa gratidão com a gente, conosco, né? Porque nós fazemos tanta coisa, né? Nós temos que ser gratas com nós mesmos, porque nós fazemos coisas demais pelos outros, por a gente, pelo mundo. Então sejamos gratos. E se não consegue falar, né? Porque uma das técnicas também é você ir no espelho e você dizer coisas para você mesmo. Eu não consigo, não consigo, eu tentei. Mas eu faço dentro, assim, no interior. Eu tô ali mentalizando, falando comigo mesmo, né? E coisas assim. Uma vez, Ju, abrindo um parênteses aqui, eu achei o máximo, assisti uma reportagem de autoestima, essas coisas. E aí, a entrevistada lá, eu não lembro exatamente quem era. E ela falou assim, que quando ela precisa de uma autoestima, ela disse assim, que quando ela acorda, ela bota um som, que é um monte de gente batendo palma, e ela vai andando assim pro banheiro, desfilando. Ela bota um sonzinho que ela gravou, batendo, e ela vai desfilando. Uma estratégia que ela encontrou. Nossa, isso, eu achei o máximo. E ela diz, sabe, eu achei o máximo. Outra que eu vi, eu acho que foi até nossa, eu não lembro, é uma modelo também, que ela falou assim, olha, quando você estiver precisando, passa por uma construção, tá? E espera os assobios dos pedreiros. Porque ela fala, isso faz tão bem. Você tá passando e você escutar aquele piu-piu, quer dizer, socorro. Eleva a autoestima, né? Então, tem cada uma que traz. Cada encontra um encontra jeito, uma né? maneira, né, de se sentir bem, de estar bem com você, não é isso? E de elevar a sua autoestima, que é muito importante isso, gente. Muito importante, né? Exatamente. Continua. A outra questão, pessoal, outra estratégia, né, que a gente precisa trabalhar mais é a questão da inteligência emocional. E dentro da inteligência emocional, eu vou falar de 3 itens, tá? Eu vou falar do autoconhecimento, eu vou falar das relações sociais e da autorresponsabilidade. Então, aqui, ó, o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente tem uma autoestima saudável, né? Porque a gente sabe exatamente quais são as nossas limitações, mas o principal, a gente também sabe quais são as competências que a gente tem para lidar com essas limitações, certo? Verdade. E quando as pessoas não se conhecem, elas ficam à mercê da opinião alheia. Ai, o que será que eles acham de mim? Ai, será que a fulana gosta de mim? Sabe? Então, existem inúmeras ferramentas, né, que propiciam aí o autoconhecimento. Aproveita esse momento, pessoal, para você se autoconhecer, tá? Eu vou citar aqui algumas ferramentas. A meditação é uma delas, a terapia, tem várias terapias, análise de perfil comportamental, eu gosto muito, bons livros de autoconhecimento, yoga, ou simplesmente você escrever um diário. Quando você começa a se conectar, porque a escrita também é terapêutica, tá? Então, quando você tem ali o hábito de você escrever um diário, você vai começar a se conectar com as suas emoções, vai começar a enxergar como que você se sente em determinada situação, como que você tá, enfim, vai te ajudar bastante. Eu gostei demais da análise de perfil comportamental, tá? Inclusive, quando eu passei pelo processo, eu até fiz o curso, e aí eu sou analista comportamental também. Por quê? Essa ferramenta, ela me trouxe bastante clareza com relação ao porquê que eu faço determinadas escolhas, né? A forma como eu me relaciono, como eu me comunico, me deu bastante clareza e ferramentas, né, para eu me autoconhecer. Você ia falar alguma coisa, prima? Antes de você passar, né, para cada tópico, como eu separei algumas coisas aqui para mostrar, né, que eu até tinha falado com você, uma das coisas legais, né, esse material aqui, que são as perguntas poderosas que nós chamamos, né, esse aqui, na verdade, é um trabalho, né, de coach sistêmico, são perguntas sistêmicas, perguntas poderosas, que nós chamamos, que ajuda você a entender um pouquinho. Por exemplo, eu tenho uma caixa aqui,
tá? Quando eu estou no atendimento, né, fazendo todo um trabalho de coach, eu utilizo muito essa caixa aqui, porque nós precisamos refletir, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Às vezes a gente fala, como é que eu vou me conhecer? Pode se conhecer fazendo pergunta para você Sim. mesmo. Por exemplo, olha que pergunta legal assim, ó. Se você fizer essa pergunta e você responde, gente, ou escrevendo, ou você respondendo mesmo assim mentalmente. Por exemplo, uma das perguntas que tem aqui é: se você pudesse voltar no tempo, o que mudaria? Né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, o que é preciso acontecer para você ser feliz por completo? O que é que está faltando para você ser feliz por completo? Se você soubesse a resposta que precisa para algo que está buscando, o que faria hoje? São perguntas, tá, sistêmicas, são perguntas poderosas que faz Sim. você refletir e que vai trazendo, sabe? É uma Clareza. caixa aqui, são 100 perguntas que eu tenho aqui nessa caixa, tá? De autoconhecimento, né? É tanto que aqui fala, ó, o título é Quem é você? Quem é você? Você sabe Sim. quem é você? Né? E a outra assim, ó, qual foi a sua ação mais nobre? E tem muitas perguntas aqui, Ju, que ajuda você a se conhecer. Aí quando você vai se respondendo, aparece uma outra coisa e você vai fazendo uma ligação e você vai entendendo, aí às vezes clareia alguma coisa para você, nossa, é por isso que eu faço isso, é por isso que eu sou assim. E as coisas vão aparecendo. As perguntas poderosas, as perguntas sistêmicas, elas são muito boas para te ajudar a se encontrar, tá? E saber exatamente o que é que você está precisando em algum momento, em algum período da sua vida, gente. E é fácil de encontrar. Qualquer livraria hoje tem, na internet tem também, e ajuda bastante. Então, essa é a minha dica para o autoconhecimento. Isabel, na live anterior você falou também do Ikigai. O método Ikigai. Não sei se você trouxe aqui, eu pego aqui o meu. Eu não trouxe. Vou tirar aqui. Eu não Eu não imprimi. sei se dá para ver que fica claro, né? Esse aqui é o método Ikigai. O método Ikigai, por exemplo, eu coloco aqui a razão de ser bem no meio, tá? A razão de ser. A razão de ser, ela vai juntar em todos esses círculos aqui a minha paixão, o que eu amo, a minha missão, o que é que o mundo precisa, na minha opinião, e o que é que eu posso fazer para o que o mundo precisa, pelo que eu posso ser pago, tá? Quando a gente está querendo encontrar também, talvez, um rumo, assim, um objetivo, uma missão na vida. Então, o Ikigai, ele é um método japonês, tá? E é uma vida, isso tudo é uma razão de ser, você encontrar a razão O seu de propósito, ser, tá? né? O seu propósito, a sua razão. E fala muito, vida significativa, vida agradável, vida produtiva e vida plena. Quando você consegue resolver isso tudo, você vai encontrar a sua vida significativa, a vida agradável, produtiva, para, enfim, você chegar na vida plena, gente. O Ikigai é maravilhoso. Quando você entra na internet, você consegue entender melhor, né? Porque aí você lê tudinho. É um método japonês, muito interessante. Eu me interesso muito por tudo que é japonês, indiano, assim, essas coisas. Eu Sim. sigo um guru indiano, que ele é maravilhoso, ele fala coisas assim, maravilhosas. Que pena que é tudo em inglês, nem todo mundo aqui eu vou poder indicar, mas é muito sensato, né? A Índia trabalha muito a emoção, como eu falei na outra live, né? O emocional da gente cuida de tudo, gente. Tudo é emocional, a mente, para depois vir o resto, o corpo e tudo mais. Então, por isso que é um país que está super, né, sempre assim, bem, porque eles estão emocional, meditação, yoga, alimentação, e é isso. Então, esse é o meu Ikigai. Se eu colocar aqui de volta, pode dar continuidade. Eu vou preencher o meu. Eu salvei ontem a planilha. A Salvou. planilha não, é uma mandala, tá? É como se fosse uma mandala. Esse desenho que você Como mostrou. se fosse uma mandala. Eu salvei, mas não imprimi. Eu vou fazer. Aí tá. Eu passei até para minha menina também fazer, viu, Olha gente? que Adolescente legal. é muito legal também, porque Sim. já dá um início, Um norte. um rumo, né? Um norte, isso, entendeu? A minha de 17, ela já fez o dela, assim, e elas fazem, no quarto delas tem exatamente isso aqui. Legal. Então a gente trabalhou a questão do autoconhecimento. Ok, vamos para o próximo passo. Cuide do seu círculo social. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Isso aí a gente já tá careca de ouvir, né?
mas é a mais pura verdade, tá? Vocês já ouviram essa frase, acredito que a maioria. Então pare para refletir. Quem são as pessoas mais próximas a você, tá? O que que essas pessoas fazem? Sobre o que que elas conversam? Quais são as escolhas delas, né? Que lugares que elas frequentam? Mas o principal, essas pessoas do seu meio social, as 5 mais próximas, elas agregam coisas positivas a você? Já parou para pensar? Porque às vezes, pessoal, a gente quer ser o legal, né? Eu era assim, né? Aquele monte de gente à sua volta que não agrega nada, pelo contrário, né? Tá só ali sugando o restinho da sua energia. E aí você tá lá, né? Ah, eu sou legal, paz e amor. Não é assim, pessoal. Por quê? Ju, eu era assim, até eu escutar uma coisa de um ex-namorado meu que ele disse assim: eu quero qualidade, não quantidade. A gente tem Exato. mania de querer quantidade, a gente acha que se Quantidade. a gente estiver rodeado de amigos, né? Mas Sim, nós precisamos de qualidade, gente, não quantidade, né? verdade. E quando a gente começa a buscar aí o autoconhecimento, quando a gente começa a investir na gente mesmo, né, a querer evoluir, a se desenvolver, a gente passa a enxergar de outra forma, porque as nossas relações sociais, elas influenciam as nossas emoções, as nossas crenças, os nossos comportamentos e as nossas escolhas pessoal. Então, por isso que eu coloquei, quando eu fui falar de inteligência emocional, eu falei, não, tem que falar, assim, das questões de relacionamentos sociais, que influenciam diretamente na nossa vida. Então, atenção aí com relação às pessoas do teu convívio, tá? Não estou aqui falando que ninguém é melhor do que ninguém, eu estou falando de pessoas que agregam. Porque se você tem lá 10 pessoas que ficam à tua volta, aí você comenta, eu estava pensando em colocar um projeto tal em prática. Ah, não, não vai não. Isso aí já tem um monte de gente no mercado, não faz não. Sabe? É disso que eu estou falando. Foge disso daí. A gente não precisa Verdade, disso. A outra com questão, certeza. eu quero pessoas que me agregam, que me colocam pra cima. Não, Juliana, vai lá que vai dar certo. A Isabel, quando ela me chamou para fazer live, não estava no meu projetinho fazer live, porque eu tenho um perfil mais planejador, sabe, mais introspectivo. Eu adoro pesquisar, eu adoro escrever, tanto que eu escrevi o e-book que eu falei para vocês. Eu gosto disso, dessa parte dos bastidores. E a Isabel já é comunicativa, enfim. E ela me chamou, me incentivou. Cá estamos, Tá, repetindo essa tá se live. mostrando demais, tá melhor do que eu. Olha o cenário dela, ela já tá toda, ó. Graças a você. Grande. Sozinha, você pode ter certeza Bacana. que eu não estaria aqui, Isabel. Então é isso, Mas isso é gente. muito legal. É legal para você que está recebendo isso, é legal para mim que estou fazendo isso, né? Essa troca de que eu pude fazer uma diferença. E eu acho que está chegando quase no final, viu, Ju? Vamos dar porque eu Eita, estou vendo aqui, eu estou quanto olhando o tempo? horário e eu acho que tem uns 5 minutinhos Só? por aí. Meu Só. Deus do céu. Foi Bom, rápido, gente. a outra questão que é muito ligada à inteligência emocional é a autorresponsabilidade. Você é a única pessoa responsável pela tua vida. Para de ficar culpando pessoas, fatores externos. Aconteceu isso, eu fui despedido porque o fulano não gosta de mim. Para pensar o Isso, que que essa situação está querendo te mostrar, né? Será que você não está precisando isso. se reinventar, ressignificar alguma coisa na tua vida, tá? A outra, eu falei de ressignificar, né? Quando a gente tem esse Uhum. poder de atribuir um novo sentido às coisas, tudo se torna mais leve, né? A gente tem que transformar o limão na limonada, muitas vezes na vida, né? Então, se a gente enxerga a Isso. vida num aspecto positivo, a gente vai atrair coisas boas, tá? O inverso também é verdade, né? Enxergou do lado negativo, vai atrair coisas negativas. Tá? Os dois Com dão certeza. certo, tá? Não tem como Isso. fugir disso. Tô correndo aqui. Tá.
Corre. A última para fechar, invista em você. Eu li uma frase que eu gostei muito. Seja você mesma, todos os outros já existem. Pessoal, não se julga, não se cobra, tá? Se ame, acima de tudo. Porque se a gente se valorizar, as outras pessoas também vão retribuir da mesma forma. Não se coloque para baixo, não seja crítico com você mesmo. Não se cobre além do que a gente pode. Ninguém é 100%. Principalmente nesse momento, né? Que a gente está nesse momento, a gente está pisando mais nessa questão desse momento de isolamento, não é isso? Exatamente. Descubram, a Isabel tinha falado de propósito, eu quero indicar aqui um livro que mudou a minha vida, tá? Chama Uma Vida com Propósito. Uhum. Não sei se está dando para ver. Dá, Esse mais ou livro menos, mas é maravilhoso. Ele não é um livro assim para você ler de uma vez. É uma página por dia. E olha, cada página é uma ficha que cai. É incrível. Esse livro me ajudou a definir o meu propósito de vida, que eu vou ler para vocês, ó. O meu propósito: ajudar famílias a desenvolverem uma rotina prazerosa, empoderando os pais na educação de crianças emocionalmente saudáveis, através do coaching parental. Gente, graças a esse livro, eu consigo hoje fazer escolhas saudáveis. Os livros que eu leio, os cursos que eu participo, as pessoas com quem eu me conecto, estão todas ligadas a esse propósito maior que eu me encontrei, que é o que me faz feliz. Encontre o seu também. E sempre, o Ikigai ajuda muito nisso, né, gente? Então, procura aí o Ikigai, tá? Que vocês vão conseguir justamente encontrar esse propósito. Se não conseguir esse livro para ler algum outro, o Ikigai ele é um método que vai fazer isso. Eu queria trazer também aqui a questão das práticas, né, de padrões mentais, que eu estava falando, né, para você também, outras cartinhas que eu utilizo também nos coaches, gente, que é o neurocoaching, ele é maravilhoso também, ele traz bastante coisas assim para você refletir. Porque o mais importante é quando a gente reflete, quando a gente consegue refletir, consegue analisar as coisas, as questões da nossa vida, tá? Vamos aproveitar, né, agradecer mais uma vez a participação de todos vocês aqui. Não sei quanto tempo ainda, acho que agora tem bem uns 2 ou 3 minutinhos, né? A gente tem que trazer outro livro também que eu queria mostrar, que é muito legal também, que me ajuda muito, é A Arte da Sabedoria. Nós temos que ter sabedoria para lidar com todas as questões de nossa vida. Aqui ele traz mais ou menos uns 300 oráculos de vários assim sábios, ilustres líderes assim que eles trabalhavam a sabedoria. Então a gente precisa ser sábio, sábio nas nossas escolhas, sábio nas nossas ações. Nós precisamos utilizar da sabedoria para responder a questões que vêm na nossa vida. Muito interessante. O seu aí também, né? O Milagre da Manhã, né? Mostra o seu que a gente tem. Nós Esse livro aqui, pessoal, alinhadas assim. Ele ajuda você a implementar uma rotina saudável na tua vida, uma rotina de sucesso, eu diria, tá? Em busca do teu propósito. É maravilhoso, trabalha determinação, foco, né? Tudo que relacionado aí ao desenvolvimento. Pessoal, antes de terminar, antes de cair, eu quero agradecer imensamente as famílias que nos deram um feedback assim para lá de positivo, foi melhor do que a gente esperava. Só tenho a agradecer. E eu espero que vocês, papais, mamães, gratidão, gratidão, gratidão. Eu espero que vocês, papais, mamães, família, né, possam aí vivenciar nos lares de vocês uma educação fundamentada no amor, né, que é isso que eu acredito. O amor acima de tudo. Gratidão, gratidão. Gratidão. Amanhã eu estou vindo com outra live com uma amiga minha, que né, nós somos, como você também, né? Nós somos pesquisadoras, somos educadoras, mas nós somos pesquisadoras da disciplina positiva. Então, hoje tudo está voltado à disciplina positiva, à comunicação não violenta, né? À inteligência emocional. Então, eu fico o convite, tá, gente? Olha aí nos meus stories que tem o horário, a data, e aí amanhã eu venho com outra live. Nossa, adoro essas lives, hein? Eu sou a rainha das lives já. A gente vai fazer outras lives.
E com certeza, a gente vai vir com outra série. 15 segundos agora. Muito obrigada, Ju, por ter Obrigada, participado. pessoal. Vou Eu que salvar, se agradeço. Deus quiser, eu vou tentar salvar essa live. Vamos vir com outra série, né? Amanhã tem mais, gente.